18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, 6 horas e 1 minuto. Vamos dar início ao 18 horas de hoje comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui no 18 horas da Mix. E você pode participar com a gente, galera. Manda aquele WhatsApp para o nosso número que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. É claro, segue a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa o programa, claro, sabendo como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, boa noite aos ouvintes. Olha, a gente tem informações do trânsito começando pela Avenida Humberto Calderaro, né? Mesmo sendo aí, então, um horário de pico, por enquanto o trânsito é tranquilo pela Avenida Humberto Calderaro. Tem muitos veículos, mas não tá aquele trânsito carregado, pesado. Diferente da Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, essa volta para casa, que é ali desde as proximidades do Ipaã, ali da Unip. Por ali, então, Karime, Kennedson, ouvintes, o trânsito tá carregado, pesado, com lentidão, que só vai ali ter uma folguinha próximo da rodoviária de Manaus. Agora, em tempo real, o carro do 18 horas, a gente está aqui pela Avenida Torquato Tapajós. Por aqui, o cenário é mais complicado ainda. No sentido centro-bairro, o trânsito tá lento, carregado, pesado. No sentido contrário, que é aquele bairro centro, tá mais tranquilo, mas também tem muitos veículos pela via, o que causa também lentidão. Daqui a pouco tem mais trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Propaganda enganosa. Governo Wilson Lima anuncia serviço de telemedicina, mas a população não consegue ter acesso. Levantamento revela que peixes e frutas estão mais caros nas feiras de Manaus do que nos mercados, gente. Denúncia revela irregularidades nos contratos das obras da M010. Primeiro cruzeiro da temporada 2025 chega na próxima segunda-feira no Porto de Manaus. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025. 18 horas. Bom, infelizmente, ouvintes, Kennedson, a situação da saúde no estado do Amazonas só piora. Estamos vivendo um luto de uma das piores crises, com pacientes morrendo à espera de atendimento, crianças gritando de dor, aguardando vaga no Hospital do Câncer e quando conseguem já é tarde demais. Agora o governador Wilson Lima apareceu nas redes sociais, chamou a imprensa para comemorar o que ele chamou de avanço histórico na saúde, um serviço de telemedicina 24 horas com atendimento por clínico geral. Será que alguém, Kenneth, ainda acredita nesse tipo de publicidade? Então, Karime, muitas pessoas até chegaram a fazer comentários através das redes sociais e é muito difícil a gente que usa a saúde pública do estado do Amazonas acreditar nessas propagandas enganosas. Inclusive, uma pessoa ela teve o tratamento de câncer interrompido por falta de insumo. Com certeza, então ela não acredita, Karime, até porque na prática o que a gente vê, gente, é uma realidade completamente diferente dessas propagandas. Nas redes sociais, mesmo com as pessoas reagindo com muitas reclamações depois que o governador apresentou esse serviço de telemedicina. O povo respondeu com duras críticas, foi um verdadeiro desabafo coletivo, muita gente mandando mensagem, Karime, dizendo que não estava conseguindo ter acesso a esses atendimentos, centenas de comentários denunciando que o serviço não funcionava, não atende, não dava para abrir um chamado, ou seja, a mesma saúde colapsada agora também não funciona nesse novo sistema de telesaúde, Karime. Então, e quem está acompanhando de perto essa situação é a repórter Nathalie Moraes, que traz pra gente os detalhes a respeito de mais essa situação. Nathalie, muito boa noite, Nathalie. Então, as críticas foram muito pesadas nas redes sociais, afinal de contas, o governador anuncia com pompa e circunstância um avanço histórico para a saúde do estado do Amazonas dessa telemedicina, só que a população não conseguiu acessar, não é isso? Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Kennedson Paz, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime e Kennedson, o que foi vendido nas redes sociais era um serviço de atendimento, né, de consulta virtual gratuita com
um clínico geral para todo mundo, para todo o Amazonas. Seria uma proposta incrível, né, Nathalie? Seria uma proposta incrível se a gente corrigisse vários pontos. Primeiro, as consultas presenciais, que a gente sabe que muitas das pessoas demoram 6 meses para conseguir até mesmo uma consulta com o clínico geral. Outro ponto importante que o governador esqueceu de mencionar é o sinal de internet, Karime. A gente mora em uma das regiões mais distantes do restante do Brasil. A gente sabe da precariedade que é o acesso aqui mesmo na nossa capital. Você imagina nas pessoas que moram nas regiões mais distantes. E essas pessoas foram lá nas redes sociais realmente cobrar o governador. Será que essa era realmente a proposta triunfal que foi vendida nas redes sociais? Quando o governador fez esse anúncio, inclusive ele chamou a imprensa aqui da nossa capital para dizer que esse era um avanço histórico, colocando ali um profissional, né, um clínico geral 24 horas por dia para atender a população de todo o Amazonas. Só que, Karime, não demorou nem 24 horas depois dessa oficialização desse serviço entrar no ar para as críticas começarem a aparecer. O governador fez um post ali mesmo no seu Instagram, nas suas redes sociais, e por lá os amazonenses não pouparam de críticas. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, seja no @18horasnews, seja no YouTube, vai conseguir conferir agora algumas dessas críticas que eu separei. Numa delas, né, a pessoa afirma que agora já era tarde demais para que o governo tentasse fazer realmente essa maquiagem, Karime, né? Ele diz, essa mulher diz ali que é ano de eleição e a população já está cansada de tudo isso. Já a Sheila Taide, ela foi lá e disse que ela tentou fazer e não conseguiu. A Marlise disse: ilustríssimo governador, me desculpe, mas é tão fácil anunciar, só que na prática é bem diferente. Teve uma outra pessoa que já disse ali que realmente não cai mais aí nas conversas do governador Wilson Lima. E assim, essas só são algumas das críticas, tinham outras bem pesadas, Karime, né? Porque realmente as pessoas acabam se revoltando, ficam ali tentando entrar nesse sistema que não está funcionando. Eu separei mais uma tela pra gente conferir mais algumas dessas críticas de alguns usuários que tentaram conferir. Olha só, a Elisângela disse que está esperando até hoje a consulta dela no CISREG e até agora nada foi realizado, né? A Michele já disse ali que ela esperou, mas não funcionou. Ela ficou mais de 30 minutos ali aguardando para falar com o médico, mas o médico não apareceu. Aí, pra gente encerrar esses comentários, tem ali o Candim de Leite. O difícil, né, Nathalie, que quando você sai de um atendimento como esse, não tem ali um profissional, você volta à fila do CISREG de novo para você voltar a ter aquela consulta com o clínico, verdade, né? E aí entra naquela fila de novo. Kennedson, e o pior de tudo, as reclamações nas redes sociais era o seguinte, Karime, que apesar de toda essa espera, né, teve gente aí falando que ficou mais de 30 minutos, passou por todo aquele processo, porque é feita uma triagem virtual para que você seja atendido, e aí quando chegou no momento de ser atendido, ficou ali 30 minutos na frente da tela, o médico não apareceu, a pessoa fica ali pedindo ajuda do suporte e nenhuma ajuda é prestada. Eu tentei acessar o serviço, mostrou para mim que estava fora do ar, que estava ali indisponível, né? Utilizei todos os meus dados, nome, CPF, cartão do SUS, utilizei de tudo, mas mesmo assim a gente consegue perceber que um serviço que foi lançado essa semana é inoperante. A gente até tentou entrar em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para tentar entender o que está acontecendo, se houve realmente alguma falha, o que aconteceu com esse serviço de modernização, né? Afinal de contas, esse é o novo slogan da campanha, né? Dizer que nós temos um Amazonas mais modernizado, mais tecnológico, que a saúde do Amazonas é padrão Albert Einstein, mas a gente sabe na prática que tudo isso é bem diferente, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta da Secretaria de Saúde. Seguimos aguardando essa resposta da Secretaria de Estado de Saúde, afinal de contas, a população merece uma satisfação que o governo do estado tem por obrigação dar
mostrar para a população que paga os impostos e paga muito bem os impostos, a arrecadação do estado do Amazonas só cresce e na hora de receber os serviços em troca, como um serviço básico, essencial, como o da saúde, é isso que recebe. A gente tem aí, sabemos que nessas 7 anos de gestão, pelo menos 30 bilhões de reais foram investidos ou foram realocados para a saúde, mas não temos nenhum hospital inaugurado. Pelo contrário, os hospitais que eram referências no estado do Amazonas pioraram, não são mais referências. A população está à mercê do que? Da sorte de ter alguém, de ter um bom profissional que esteja ali fazendo o máximo possível, tirando do bolso muitas vezes remédio, medicamento e até EPI, luva, para conseguir exames, né, Carinho? Para voltar ao médico e ter um exame ao tempo hábil ali, para você conseguir ter um atendimento mais rápido, as pessoas têm que pagar por fora para poder chegar ao médico e ter o exame, né? Ou seja, nada funciona, tudo só piorou. De novo, em 7 anos, diz que injetou na saúde pública 30 bilhões de reais e a gente só vê ladeira abaixo. Qualquer pessoa que esteja escutando a gente vai concordar. Se você precisar de algum atendimento no hospital público do governo do estado do Amazonas, é melhor rezar, ter muita esperança, porque ali o serviço mesmo vai ser muito difícil de você receber um serviço digno e de qualidade, à altura que a população do estado do Amazonas merece. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Agora em Manaus, 6h12. 18 horas. Mudando agora um pouquinho de assunto, a gente fala agora sobre um dos patrimônios mais queridos aqui de Manaus, a igreja de São Sebastião, que segue infelizmente interditada desde o início do ano por causa de danos estruturais e infiltrações. E nesse momento, Kenneth, em que a obra avança lentamente, a igreja vai receber um novo reforço financeiro. Escuta, quase 8 milhões de reais em emendas liberadas pela bancada federal do estado do Amazonas. Esse recurso é claro que é fundamental para a fase mais complexa do restauro, que é a recuperação da torre histórica. Esse apoio, Karime, ele foi articulado pelo senador Eduardo Braga, que destinou mais de 780 mil reais diretamente para as obras, garantindo que os trabalhos não sejam interrompidos, Karime. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa restauração. Então, Vanessa, quais são as próximas etapas de todo esse trabalho? Qual o prazo para que a igreja seja reaberta ao público? Boa noite. A igreja de São Sebastião está enfrentando uma reforma muito delicada, Karime, Kennedy e ouvintes. E sobre o prazo de reabertura, a verdade é que ainda não existe uma data marcada. A expectativa é que a igreja só volte a receber os fiéis depois que toda a restauração estiver concluída. E isso pode levar alguns meses, já que o trabalho é cheio de detalhes técnicos e precisa garantir a segurança da estrutura. Depois do desabamento de parte do forro, ficou claro que o teto precisava de reforços urgentes. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, já instalou uma cobertura provisória para proteger a estrutura e permitir que os engenheiros façam análises internas com segurança. Além do teto, a Torre dos Sinos também precisa de atenção especial. Ela está com rachaduras que deixaram os 6 sinos italianos sem tocar. Essa parte da obra é a parte mais complicada de toda a restauração, porque exige estudos técnicos e muito cuidado para não comprometer a estrutura da igreja. E é justamente aí que entram os recursos articulados pelo senador Eduardo Braga e pela bancada federal. Com esse dinheiro garantido, a reforma da torre pode seguir sem parar. Nossa bancada federal já ajudou a Igreja São Sebastião, a Igreja dos Remédios, a Igreja da Matriz, com uma emenda de mais de 10 milhões de reais via IPHAN para que elas fossem restauradas. A Igreja de São Sebastião acabou tendo um problema e a única torre da Igreja São Sebastião está com problemas gravíssimos e nós, mais uma vez, a bancada decidiu aportar quase 8 milhões de reais, só que desta vez dividido entre os 11 parlamentares através de emendas individuais de cada um dos parlamentares. A minha é de quase 780 mil reais, já está feita, já está apresentada, já encaminhamos para o Dom Leonardo e para a Arquidiocese, a fim de que
que eles possam iniciar a tramitação do projeto. Também estou fazendo a minha parte e apresentei a emenda individual impositiva que assegura recursos para que a gente possa salvar a nossa igreja São Sebastião. Enquanto isso, a Arquidiocese de Manaus criou a campanha chamada Santa Ajuda, que pede a colaboração dos fiéis e da comunidade para arrecadar doações. O dinheiro das doações tem servido apenas para pagar as despesas mais urgentes, como o aluguel dos andaimes que seguram o teto da igreja. E esse custo sozinho já chega a cerca de R$20 mil por mês. Ou seja, a obra depende de uma combinação de emendas parlamentares, apoio institucional e participação popular para avançar. Por enquanto, o que se sabe é que a meta é entregar o templo totalmente recuperado e seguro para o povo do Amazonas assim que as etapas forem finalizadas. Volto com vocês. 18 horas. Muito obrigado, Vanessa Lima. Agora, seguindo aqui o 18 horas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a circulação de diversas canetas emagrecedoras irregulares no Brasil que foram divulgadas na internet sem registro sanitário do país. Então, Kennethson, sem esse registro, não há comprovação de qualidade, eficácia ou segurança desses produtos. A decisão envolve itens apresentados como medicamentos usados para fim estético e vendidos de forma irregular, chamados de agonistas de GLP-1. Entre eles está o TG5, Lipolés éticos, Tirzazep Royal, Pharmaceuticals e TG Indufar. 18 horas. Vamos falar agora de economia, meu povo. A gente vai na feira, Karime, com aquela ideia de com certeza comprar aquele produto na pechincha, né? Mais baratinho, mais fresco também. Geralmente é mais fresco do que nos supermercados. O que se espera. Só que a questão, Karime, é que aqui em Manaus está acontecendo um detalhe que chama atenção. Geralmente a gente ia na feira para comprar mais barato, né? Porque nos supermercados eram mais caros. E agora mudou essa situação, Karime. Peixes e frutas estão até mais caros na feira do que no mercado, Pois é, mudou tudo. Eles estão bem mais caros do que no mercado. E isso foi revelado por uma pesquisa da Secretaria de Produção Rural aqui do estado do Amazonas. O tambaqui, que é encontrado nos mercados aí custando entre R$60 e R$80, na feira da Panair, Kennethson, chega a R$120. Uau. Era para ser o contrário, né? Com certeza. Vamos lá. O André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. André, o nosso tucumã é o mais caro entre os frutos regionais. Tá caro, gente, o quilo da polpa pode chegar a R$100, é isso, André? Boa noite. E é isso mesmo, Karime, Kennethson, ouvintes. Boa noite para todos. Entre os regionais mais caros, o tucumã é sim um campeão. O atacado ele chega a R$80 o cento. No varejo, a polpa de tucumã é um dos itens mais caros de toda a pesquisa, R$100 o quilo. Nos preços intermediários aparecem também frutas e hortaliças, como a melancia importada média, que varia de R$15 a R$25. Agora, sobre o preço dos pescados, entre os peixes mais salgados no preço estão o tambaqui a R$120 a unidade e o pirarucu seco a R$40 o quilo. Outros pescados também pesam no bolso. O aruanã sai por R$50 a peça e o pacu tratado graúdo custa 50 contos. Isso a unidade. Eu fui no centro aqui da capital amazonense conversar com a população. Muita gente não quis falar, mas afirmaram aí sentir o preço, né? Que realmente o preço, tanto das frutas quanto dos pescados, estão bem caros. Uma dessas pessoas é a gastrônoma Amanda Alves. Nós comprávamos peixe, vamos supor, eu comprava um tambaqui médio por R$60. Hoje eu não consigo mais comprar, né? Hoje mesmo meu marido comprou e foi um absurdo, né, de caro. Ele comprou um de 96, né, no supermercado. Eu não tenho o costume de vir, né, até aqui comprar e tal, porque nós moramos muito longe. Mas a gente observa, moro na Barreira, aí a gente observa que realmente o preço, às vezes ele fica oscilando, né? Às vezes a gente chega a estar num preço bom, mas aí com o decorrer do tempo faz um absurdo, né? Agora a aposentada Ivandira Lima
Ela acredita que o aumento é pela aproximação do fim de ano. Porque conforme eles vão percebendo que vai tendo, os nossos salários vão tendo uns reajustezinhos, e eles vão aumentando tudo. Vai chegando no final do ano, eles vão... Eu estava conversando agora com a minha amiga e eles estão sabendo que o 10º está saindo, aí eles aproveitam para botar um valor acima do nosso salário, que a gente possa pagar. Já a pensionista Edilene Montenegro, ela confirma que o preço caro dos pescados, ela acredita que poderia ser mais barato. Vem do nosso rio aqui, né? Aí, quer dizer, a gente nasce aqui, cresce aqui, aí vai na feira comprar um peixe, não tem condição, bicho, não tem. Você pega 5 pacu, quanto é 5 pacu? R$100. 5 pacu, R$100 é um absurdo. Então tá aí, Karime e Kennisson, ouvimos a população, né, sobre essa pesquisa feita pela CEPRO e também pelo IDAM entre os dias 17 e 18 desse mês, onde mostra aí que alguns peixes e algumas frutas importadas estão entre os produtos mais caros, isso principalmente nas feiras da Manaus Moderna e da Panaí. Volto com vocês. O pacu tá super valorizado, né, Karime? Caro isso, hein? Vamos seguir agora, Karime? Vamos lá, vamos para a política. Vamos falar de política. Seguimos com Kennisson Paes e Nathalie Moraes. Então, Nathalie, vamos lá. Os deputados estaduais aprovaram as PECs que permitem à Assembleia suspender contratos do governo do estado. Isso já está valendo. Eles podem suspender contratos do governador Wilson Lima. Então, Karime, né? Muito boa noite para você mais uma vez, para o Kennisson Paes, para todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. O que aconteceu, né? A Assembleia foi lá e fez um movimento para realmente reduzir aí os poderes do governo. É até surpreendente, porque a gente sabe que ele tem maioria lá dentro. A gente viu um empréstimo agora que aprovaram em grande maioria, só dois, minuto, né? Só 2 Kennisson. E aí, agora, né, eles fizeram o quê? Aprovaram aí essas emendas, entre elas, né, uma emenda onde os parlamentares aumentam o próprio poder de decidir para onde vai ser destinado ali os recursos públicos. E em outro ponto também, o alcance do poder do governador. Essa PEC é bastante sensível porque ela retira aquele cheque branco, né, realmente que permitia o Estado atuar em quase tudo, a gente pode dizer assim, sem que a Constituição do Amazonas dissesse ali claramente o que era de competência do governo e o que não era de competência do governo. Agora, o governador Wilson Lima só pode fazer o que está expressamente escrito ali na Constituição como atribuição do Estado, como atribuição do governo. É realmente ali uma limitação direta ao governo. Eu achei até bastante surpreendente eles terem aprovado tudo isso, inclusive até mesmo o presidente da casa, tá? O Roberto Cidade foi favorável a essas PECs. Surpreendente, né, Kennisson? Surpreende demais, porque o que a gente vê ao longo desses últimos períodos não é esse resultado, né, gente? A gente vê uma LOA com valor orçamentário cada vez maior cada ano que passa. A gente viu agora empréstimos sendo aprovados sequenciais. Ele pediu para o Banco Interamericano, deu certo. E agora mais 1,5 bilhão, deu certo. Pois é, essa PEC, ela tira ali o poder do governador e coloca realmente na Assembleia o controle de todo o orçamento. A gente reza para que eles realmente façam esse trabalho, né? Esse controle, eles façam realmente aí esse serviço e deem esses freios, vamos dizer assim, Karime. Vamos lá, Kennisson, vamos seguir com a gente. Sabe o caso do vereador Boal, aquele que foi preso, acusado de rachadinha, agiotagem, que está preso desde o dia 3 de outubro, inclusive, e ganhou novo peso com a divulgação dos gastos desse ano. Parece que ele já custou mais de R$500 mil aos cofres da Câmara Municipal, Kennisson. Karime, essa história fica cada vez mais complexa, mais complicada. Ela e quanto piora, mais a gente amplia ali no nosso zoom desses bastidores da política, a gente percebe que esse é um problema grave que a gente já vem apontando aqui no 18 horas faz tempo. Falta de controle, falta de transparência, efetividade ali que não tem, a falta de coragem política para poder conter esses privilégios. Mesmo preso desde o dia 3 de outubro, Karime, o vereador Rosinaldo Boal, ele já tinha custado R$550 mil, Karime, pra você ter uma ideia do quanto ele já custou aos cofres da Câmara até setembro. Dinheiro
pago religiosamente ali em salários e também no cotão, como se nada tivesse acontecido. Tanto é que nessa situação, mesmo ele estando preso, Karime, ainda permanece recebendo salário. Porque ele foi afastado, mas não cassaram o cargo, o mandato dele. Exatamente. E aí os vereadores da Câmara Municipal de Manaus disseram, olha, a gente vai aguardar até o trânsito julgado, até a justiça definir se ele realmente vai ser condenado ou não. E aí depois disso a gente vai tomar uma decisão. Mas até lá nada acontece. Na realidade, o que acontece, né? Que é a grana saindo dos cofres da Câmara Municipal de Manaus pra gente manter alguém que está encarcerado. Olha só que exemplo pro Brasil, gente. Parabéns aos envolvidos, Nathalie. Textos preliminares da COP30, divulgados hoje, causaram repercussão entre os especialistas do governo, que esperavam um texto assim, digamos, mais ambicioso, vamos colocar essa palavra. O governo brasileiro tinha apostado na ideia de um mutirão global para reduzir as dependências de combustíveis fósseis, aquele otimismo maravilhoso do país das maravilhas, mas não foi isso que aconteceu. Não foi, Karime, passou muito longe, né? Eu realmente, muita gente esperava que essa semana tudo fosse fluir, que nesses 2 últimos dias realmente as coisas iriam avançar, mas realmente a ideia do mutirão global não saiu do papel, né? Realmente era um mapa do caminho para reduzir ali as dependências de combustíveis fósseis no mundo inteiro. Só que isso aí só ficou no papel, os discursos não foram para frente, né? Isso porque vários países, inclusive, né, mais de 30 países, entre eles a Colômbia, a França, o Reino Unido e a Alemanha, disseram claramente que não iriam apoiar uma decisão final nessa situação. E aí, a partir daí, foi só ladeira abaixo. A gente pode dizer assim, a gente ainda não tem o resultado final do que foi essa COP30, mas muitos dos organizadores, vários participantes, ativistas realmente que estiveram ali, disseram que foi um pacote desequilibrado, que foram furos inaceitáveis que passaram por ali. Inclusive, o Greenpeace classificou a meta de emissões, né, a meta de diminuição de emissões por esse mutirão mundial aí como uma ideia inútil, incapaz e até imbecil, tá? Consta ali no relatório, pesado, né? Então, assim, muita gente criticou toda essa situação. A ministra da Colômbia, por exemplo, saiu de lá hoje dizendo que a COP foi uma grande decepção. Aquela história, né? Quando a narrativa, criam-se muitas narrativas, mas de efetividade é bem pouca, né? Não basta apenas você falar, você tem que fazer, e é isso que não aconteceu, né? É verdade. Muita gente classificou tudo como muito fraco, muito vago, sem muito nada. raso. Exatamente. Como a gente fala, flopou essa COP30. Kenneth vai trazer um levantamento bacana pra gente. Segunda-feira. Semana que vem. Vamos lá. Ele vai trazer pra gente, porque ele tá vendo com lupa essa COP30. Mas vamos para outra pergunta, Kenneth. É o seguinte, o deputado Eduardo Bolsonaro voltou às redes sociais para comentar a decisão dos Estados Unidos de reduzir em 40% as tarifas para alguns produtos brasileiros. A gente até trouxe essa notícia ontem aqui no 18 horas. Agora, segundo ele, a medida não tem nada a ver com a diplomacia do Brasil, imagina. Isso aí não tem nada a ver com as pressões internas. Enfim, ele tá gritando aí porque ele perdeu, é isso? O que tá faltando para ele entender isso? Então, Karime, são 2 perspectivas diferentes, né? A gente tem que levar em consideração a do governo federal, que nesse momento comemora muito o posicionamento do presidente Lula, que foi de forma até um pouco mais contundente nessa negociação, se manteve uma postura um pouco mais firme diante da maior autoridade do mundo, que hoje é Donald Trump, é um dos maiores negociadores do mundo, e manteve aquele jogo da negociação sempre num pulso um pouco mais firme e até lidando de igual para igual com o presidente Trump, o que muitas pessoas até consideraram uma loucura, mas na visão do presidente Lula era aquilo que iria fazer resultar nesse processo atual, que é a redução completa de todos os produtos brasileiros em 40%. Então, para o governo Lula, super positiva, e aí para quem também apoia o governo Lula, considera isso como uma vitória. Mas mesmo aqueles que não apoiam o governo Lula, como é o caso
caso de pessoas ligadas mais à direita, mais ao centro, também não achavam interessante nós sermos taxados em relação a esses produtos brasileiros nos Estados Unidos. Claro. E principalmente quem não gostou desse tarifaço, porque consome muito produto do Brasil, foram os americanos. Então, Eduardo Bolsonaro, ele atribui essa redução da tarifa de acordo com uma pressão interna nos Estados Unidos. Eu separei um trechinho da fala de Eduardo Bolsonaro para que a gente possa entender o que ele quis dizer. Vamos lá. Meus amigos, sobre as tarifas, primeiro, é uma boa notícia. Ninguém é a favor de tarifas, isso nunca foi o nosso projeto. No entanto, há de se ressaltar nesse ponto que não foi algo exclusivamente aplicado ao Brasil essa benesse. Foi um fator interno dos Estados Unidos. A inflação americana é que obrigou o Trump a tirar as tarifas, por exemplo, do Brasil, da Colômbia e daqueles produtos altamente consumidos nos Estados Unidos e que estava pesando no bolso do trabalhador americano. Então não há vitória da diplomacia brasileira. Há uma circunstância interna e o Trump teve que decidir entre dar essa vitória àqueles que pressionam nos Estados Unidos ou dar alto a alguém fora dos Estados Unidos esses louros. E por isso que ele escreveu aquela carta. Então pode ter certeza, não é mérito da diplomacia brasileira ou de qualquer tipo de diálogo do Lula, até porque eles foram surpreendidos com isso daí. A verdade é que havia uma grande expectativa de que o presidente Trump ele pudesse realizar aqueles atos que eram apenas no imaginário, né, de muitos radicais, de que o presidente Trump iria enviar exércitos, iria movimentar, iria sancionar todo mundo, apesar dos ministros ainda estarem sancionados, eles permanecem sancionados, mas a questão é que o presidente Trump, ele é um negociador. Gente, ele estava ali na mesa para negociar grana, o quanto ia entrar de grana para os americanos e o quanto iria ajudar os americanos a sair dessa situação, porque eles estão numa situação ruim por economicamente, lá. sim. Economicamente está ruim. E os produtos brasileiros abasteciam os Estados Unidos. Então, encareceu a cesta básica do americano. Então, nessa situação, todo mundo ganhou. Exato. Ele ficou feliz, o povo americano ficou feliz, o Lula ficou feliz e ainda vai liberar mais coisa, né? Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Isso é um sinal muito importante para a relação civilizada que tem que ter Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho, Haddad, algo que o Trump deu um bom sinal. Então nós precisamos estar preparados, porque ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser. E eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política entre Brasil e Estados Unidos. Agora, na frente da casa de Bolsonaro, Karime, a gente acabou de receber as informações que está tendo uma vigília na frente da casa do Bolsonaro. Sim. Isso porque se aproxima ali aquele cumprimento da prisão definitiva que o STF já negou todos os recursos daquele acórdão que foi divulgado, negou ali aquela decisão da defesa. A defesa queria tirá-lo dessa possibilidade de ir para a cadeia devido ao avançado estado de saúde que está Bolsonaro, e agora eles estão fazendo essa vigília em apoio a Bolsonaro e também para tentar de fazer um movimento popular, uma cobrança popular, uma pressão popular para evitar que essa situação venha se converter em uma realidade. E eles estão fazendo esse movimento para tentar dar essa pressionada no STF, mas também nos demais parlamentares, né, da Câmara dos Deputados, senadores, para que juntos eles possam pressionar também o STF para dar uma amenizada, dar uma segurada. Eles já conseguiram o que conseguiram, palavras do Nicolas Ferreira. Pronto. E aí agora só precisa deixar o homem em paz. Tá ótimo. Muito obrigada, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, primeiro cruzeiro da temporada de 2025 chega na próxima segunda-feira no Porto de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h33, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente, vai ter reforço na frota de ônibus que atende a população para passear na Ponta Negra, isso tudo para facilitar o trânsito. Conta mais, boa noite. Isso mesmo, Karime, Kennedson, ouvintes, boa noite para todos. Manaus vai ganhar aí mais ônibus nas ruas, isso para garantir que a galera chegue e volte ali da Orla da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, sem nenhum aperreio, né? O objetivo aí é dar um respiro no fluxo de passageiros e deixar o deslocamento mais tranquilo, tudo isso durante as atrações que estão acontecendo no complexo turístico. O IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, liberou 5 ônibus extras que vão ficar rodando conforme ali a movimentação do público. Esse reforço vai seguir ativo enquanto a Ponta Negra estiver bombando ali para garantir conforto, mobilidade, claro, a segurança para quem usa o transporte. As linhas que vão receber ali o reforço durante a semana são as linhas 120, 126, 130, 343, 354, 450, 542, 641, 642, 643, 678 e a A01. Aos domingos,
as linhas ganham reforço com a linha do ônibus 120, 126, 343, 450, 542 e o 678. Os 5 veículos vão poder ser colocados ali em qualquer uma dessas linhas, dependendo da necessidade. Agora a gente tem a fala do diretor de transporte do IMU, Alfredo Maciel, que fala que esse trabalho é para garantir também acessibilidade, conforto para todo mundo ali que vai visitar e curtir o cartão postal da cidade. Ele também destaca que a ideia é para garantir ali que o percurso até a orla seja feito com qualidade. Todas as linhas que normalmente fazem a rota da Ponta Negra tem carro a mais à disposição, reservado nas garagens em caso de necessidade. A nossa equipe de fiscalização, como nós já falamos antes, vai trabalhar sextas, sábados e domingos até após Ano Novo. Havendo necessidade de mais transportes, esses transportes estão aguardando nossa chamada. Foi uma determinação para que nós possamos atender o anseio da população e a quantidade de usuários de veículos de transporte que necessitam. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do diretor de transporte do IMU. Agora vamos atualizar Kennedy ouvintes. Avenida Max Teixeira, no sentido centro, bairro trânsito carregado, fluxo intenso e lento. Agora no... E André, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o André Meirelles, ele que dá essa parcial de trânsito pra gente. Agora 6 horas e 36 minutos. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karine, Kennerson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira quente, úmida, com chuvas esporádicas em alguns pontos da cidade. E chegou o alerta da Defesa Civil com a previsão para a noite de hoje e madrugada desse sábado. A previsão é de céu parcialmente nublado, com ventos leves e chuvas isoladas. Então fiquem seguros. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 22 e 23 de novembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com um sol tímido, mas o tempo muda rápido com muitas nuvens no céu que trazem 50% de chance de chuvas rápidas e com trovoadas durante todo o sábado. A noite continua bastante nublada e poderemos ter chuvas mais fracas. O resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 97%. E agora o domingo. No domingo, o sol aparece, mas também vem acompanhado de nuvens bem carregadas que trazem chuvas leves durante a manhã e a tarde. À noite, o céu continua nublado e com possibilidade de chuva mais leve ainda, aquele chuvisquinho para encerrar o fim do nosso final de semana. O resumo do termômetro: a temperatura no domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. Beleza, Vanessa Lima. Agora são 6 horas e 38 minutos e vamos mudar de assunto, Karime, porque os professores da nossa rede pública municipal de Manaus, eles decidiram encerrar a greve deflagrada contra a reforma da Previdência. A decisão foi tomada no fim da manhã desta sexta-feira em assembleia, Karime. Então, Kenneth, a reunião foi coordenada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus e, segundo o sindicato, a categoria permanece em estado de greve. O objetivo é manter a mobilização para outras pautas, como condições de trabalho, direitos dos profissionais e problemas enfrentados na sala de aula. Agora são 6 horas e 39 minutos. Gente, Karime, você já viajou de cruzeiro, Karime? Pois é, não, mas eu sei que é uma economia boa aqui para Manaus, não é? Economia boa? Pô, gira muita grana aqui em Manaus, com certeza, Karime. No primeiro cruzeiro da temporada de 2025, chega na próxima segunda-feira no porto aqui de Manaus, gente. Isso, com 1.200 passageiros a bordo. O navio é o primeiro da temporada e vai parar primeiro em Parintins, na comunidade Boca da Valéria, antes de seguir aqui para Manaus. André Meirelles conta pra gente a expectativa dessa temporada de cruzeiros 2025-2026. Boa noite. Opa! Muito boa noite. Olha, a temporada de cruzeiros 2025 já vai começar e o primeiro navio chega na segunda-feira, agora dia 24.
o MS Insignia, que traz aí 1.200 pessoas a bordo e faz a primeira parada na comunidade Boca da Valéria, em Parintins, aqui no interior do estado, antes de seguir para o porto de Manaus. Então esse aí na verdade é o pontapé inicial da temporada que segue até abril de 2026. Segundo a Amazonas Tour, 6 navios devem chegar ao estado durante todo o período. A previsão é de mais de 4.000 passageiros, somados a mais de 2.000 tripulantes, totalizando aí mais de 6.000 visitantes deslocando entre a Boca da Valéria, Parintins e a capital. O impacto na economia do Amazonas também é expressivo. A receita direta esperada gira em torno de $260 mil, o que representa cerca de R$1.380 mil. A receita indireta passa dos R$6.900 mil, somando mais de R$8.300.000, movimentando a economia, isso de todo o estado do Amazonas. Por exemplo, na temporada 2024 para 2025, os turistas internacionais que mais chegaram ao Amazonas foram dos Estados Unidos, com 60% do total, seguidos pelo Reino Unido, com 21%, e pelo Canadá, com 10%. A Austrália apareceu com 3% e a Alemanha com 1,2%. Agora, o índice de satisfação dos visitantes chegou a quase 90%. Os atrativos naturais do estado foram o maior destaque aí, com a aprovação de quase 100%. Muitos turistas apontaram o contato com a floresta, a observação de fauna e flora, as trilhas e os passeios pelos rios como os motivos principais para escolher o Amazonas como destino. A temporada que começa agora, ela vem aí para reforçar a força do turismo no estado e a expectativa é de movimento ainda maior nas próximas chegadas. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Vamos agora falar sobre a M010. O governador Wilson Lima fez coletiva essa semana para entregar parte da rodovia, quase 86% dela pronta. Só que, segundo o ex-deputado Denilson Chagas, essa entrega é suspeita. Muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Karine. Eu estou aqui a convite e fico feliz para a gente poder levar informação à sociedade. Então, você trouxe essa denúncia pra gente a respeito desses contratos que envolvem a rodovia M010. Vamos falar de valores, né? Porque em 2022 era para ela estar pronta e ser entregue, orçada em R$366 milhões. Chegamos agora em 2025 e ela já está em R$515 milhões e só 80% pronta. Explica pra gente o que aconteceu entre 2022 e 2025 para esses números, esses valores serem tão diferentes. Primeiramente, ele tinha uma emenda parlamentar que era de bancada, em que o senador Omar direcionou para poder refazer essa estrada. Como o projeto, né, foi todo feito de forma errada, um consórcio que foi montado, em que na época, como o deputado tinha denunciado, ele não tinha capacidade técnica de executar. E eles receberam 6% desse recurso e eles perceberam que era inexequível o projeto. Passaram para a segunda empresa, que é a Etan, que está até hoje. Mas ela percebeu que o projeto básico, eivado de erros, não daria para executar por aquele valor. E eles fizeram vários aditivos e esse valor não terminou. Ele vai ter que aditivar mais. Ou seja, de 515. E aí tem uma outra questão. Para ele concluir, tá? Porque do jeito que tá aí, o que dá para entender é o seguinte, que ele aumentou o valor da obra, mas diminuiu a extensão da estrada. Tá, aumentou o valor e diminuiu a entrega. Exatamente. De 515 milhões pode ser mais, né? E diminuir o valor da entrega do que ele vai entregar. Exatamente, que vai entregar, pelo custo que está aí, não chega aos 250 quilômetros, que é para chegar em Taquatiara, para fazer ela toda. Então, isso está em todo o processo que está dentro do TCE. Naquela época, o Tribunal a Controladoria Geral da União, né, a CGU, ela detectou inúmeros erros. Superfaturamento, os projetos básicos errados,
a parte da pavimentação, drenagem. Então, tudo isso foi detectado naquele primeiro momento. E isso foi percebido pela segunda concorrente. E aí o aumento desse valor, mas diminuiu o tamanho da obra, que tudo leva a crer que não vai entregar os 250. Até porque, Karine, já começou o período de chuva. Com essa chuva, vamos aí até março, abril. Ele já saiu do governo, se ele for candidato. Ele não entrega essa obra. E vai deixar para o outro a responsabilidade de complementar o orçamento para poder executar a M010. Agora que a gente está falando sobre esse orçamento, Dermisson, a gente teve ali o valor original de 366 milhões de reais e parte dele, 220 milhões de reais, eles vieram de emendas parlamentares, como você acabou de mencionar. O governador lhe disse em coletiva de imprensa nessa semana que ele devolveu o dinheiro para a Caixa Econômica e vai bancar todo esse valor. Como é que pode isso daí? Realmente ele tem condições de fazer? Ele tem condições de fazer, só que não dá para entender, né? Por que ele devolveu, distratou com um órgão federal e preferiu ficar com a fiscalização estadual? Agora, como é que fica o Tribunal de Contas para corrigir tudo que foi apontado pela CGU? Como é que fica a situação do Tribunal de Contas para dizer assim, como é que vamos resolver isso aqui? Então, eles tentaram fazer um termo de ajustamento de gestão, um TAG, para poder a CEINFRA reparar. E aí isso fere, né, todo o entendimento do próprio Ministério Público do Tribunal de Contas, que é contra. Então não dá para entender. E outra coisa, vamos dizer, como é que o governador abre mão de dinheiro, sendo que ele está fazendo empréstimo, abriu mão de receita? Não tem lógica isso. Não teria também que ter o contrato comprovando tudo explicadinho ali, de repente não teve uma falha desse contrato, por isso que ele não pôde oficializar esse dinheiro ou explicar para que exatamente, como que seria ele não tinha projeto. Ele não tinha o projeto todo errado. Exato. Só que ele viu que para ele executar a obra, ele tinha que resolver aquela demanda. Não é assim, o dinheiro federal. Não, meu amigo, você vai ter que resolver isso aqui. O projeto, ele ia ter que resolver para poder destravar. Então, quem vai medir e quem vai assinar tem responsabilidade civil sobre aquilo que ele está dizendo. Como é que eu vou pagar uma obra que está toda errada? Então mais fácil é destratar. Então, mais fácil ele devolver, porque não tinha o projeto para comprovar todo o dinheiro. Um projeto redondo. Certo. E a ETAN está com um projeto também invado de erros. Então são dois projetos, essa M010. Não, é um aditivo do outro. Esse projeto é o mesmo. Uhum. Só que um era primeiro para o consórcio, não fizeram a licitação e quem assumiu a continuidade disso foi a empresa ETAN, sendo que ela deu continuidade ao mesmo projeto. Só que esse projeto errado, eivado de erros, eles tiveram que aditivar. Não tem outra alternativa. E não conclui essa obra agora não, nem um próximo ano, pode ter certeza, pelo que nós estamos percebendo. E ele vai entregar uma obra menor do que realmente é. Do que realmente era para ser, os 250 quilômetros. Vamos aguardar, saber se ele vai entregar mesmo. Isso está até no processo dentro do Tribunal de Contas e são os questionamentos que são feitos para poder dizer, bom, esse dinheiro é suficiente para terminar a mesma obra? E não é, Karine. Agora, quando a gente fala numa obra tão grande como essa, uma rodovia estadual, a gente fala o número de pessoas que são beneficiadas, são impactadas diretamente por essa rodovia. A gente tem a informação de que são direta e indiretamente cerca de 1 milhão de pessoas. E os órgãos de controle, como é que ficam nessa questão? É o que tem que resolver. Como é que eles vão desfazer do relatório da Contradoria Geral da União? Como é que eles vão se desfazer dos apontamentos graves que foi apontados? É através de um termo de ajustamento de gestão? Não é por aí. Não é por aí. Ele tem que pedir para refazer tudo que está errado. E isso vai envolver mais dinheiro e eu acredito que o Estado não está disposto a colocar mais dinheiro por enquanto. Ou seja, quem vai pagar essa obra no fim das contas somos nós. Nós vamos pagar mais um erro do governo atual. Nós vamos pagar pela irresponsabilidade
da gestão que não teve cautela, não teve zelo, não teve cuidado com o planejamento. Então, aquilo que a Constituição diz que você tem que ter eficiência, eficácia para executar vários projetos no Estado, esquece que não existe. Não existe. E pode perceber, não tinha um deputado federal lá para comemorar, né, a M010. Porque quem colocou esse dinheiro foi o senador Omar Aziz, uma emenda de bancada. E aí, só que ele devolveu? Devolveu. Como é que esse dinheiro não tem mais? Não é, e outra coisa, não tem alargamento, né? Não tem alargamento, 27 pontos da terceira faixa, que é aquelas subidas, não está mais no projeto. O alargamento de 9 para 12 não está mais. Então, a composição da pavimentação também mudou. Então, tudo isso vai prejudicar o futuro dessa estrada, a qualidade desse asfalto. Então, quando se fala prospectar o crescimento de Manaus com essa estrada, eu tenho minhas dúvidas. E aí, o órgão de fiscalização é que deveria logo abrir a boca e dizer: não, governador, está errado. Não está dentro das normas. Não está dentro das normas. Não tem qualidade esse serviço. Nós temos que resolver essa situação. Porque o futuro nosso depende do ir e vir, da ampliação da Zona Franca de Manaus com seu limite para instalar a indústria na estrada. E isso daí gira a economia de modo geral em todo o estado do Amazonas. Por exemplo, o comerciante que atua em Rio Preto da Eva, ele faz compra nos revendedores daqui de Manaus. Então daqui de Manaus sai essa mercadoria. Tem um projeto, a Eneva já está funcionando. As carretas que passam ali são pesadíssimas. É uma pedreiras, realidade, né? Pedreiras. Então, a soja que vai ampliar o transporte de soja aqui pelo Amazonas. Então, tudo isso vai prejudicar o futuro. Por quê? De alguém que leve a sério. Por irresponsabilidade de não apresentar um projeto. Não fazer um projeto corretamente. Como deveria ter. Como deveria ter. Então, isso é uma bomba relógio, um relógio com efeito retardado, que vai estourar. Já se fala até em privatizar as estradas aqui do Amazonas. Olha aí. Nós temos novidades e mais novidades. É o governo tirando sua responsabilidade e jogando para a empresa privada para cobrar do cidadão. De novo. Que além de pagar o imposto, ainda paga pela empresa terceirizada. Exatamente. E o que fazer para mudar esse cenário? Porque a gente está falando de algo que já foi feito, já está quase entregue. O que a gente pode fazer para o futuro? O que a gente pode fazer para o futuro? Botar gente que preste para organizar Esse é um ponto, mas eu falo de regulação. São os órgãos de controle que precisam tem fazer que cobrar os órgãos mais efetivos? Tem que cobrar os órgãos uma fiscalização que traga a resposta que a sociedade precisa. A resposta que é uma obra que tenha qualidade para ter durabilidade e servir a sua finalidade. É o único caminho. Os tribunais de contas, assim como o Ministério Público, não pode virar a costa para o povo do Amazonas. Nossa situação é essa que nós vivemos. Essa instabilidade jurídica, a incerteza da economia, a movimentação política, tudo isso mexe com um Estado. E aí, se a gente não tivesse condições propícias para trazer mais indústria, esquece. Não vem. Não vem prosperidade. Não vem prosperidade. Muitíssimo obrigada pela sua presença, trazendo essa questão, mais essa denúncia a respeito da gestão do governo Wilson Lima. Dermilson Chagas, muito obrigada. Eu que agradeço, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Conversamos com o ex-deputado estadual Dermilson Chagas. 18 horas. Agora Manaus são 6 horas e 53 minutos e agora a gente vai falar de Universidade do Estado do Amazonas, Karine, porque já divulgou o resultado preliminar das eleições para os cargos de reitor e vice-reitor. A comunidade acadêmica reconduziu os professores André Zogaíbe e Kátia Couceiro, da chapa 19, para mais um mandato à frente da instituição. Então, Kenneth, só a única chapa inscrita recebeu 4.446 votos válidos, consolidando a continuidade da atual gestão. A votação foi no dia 18 de novembro, com participação de docentes, técnicos e dissidentes regulamentados aptos a votar. 18 horas.
Vamos falar agora, Karime, sobre a atualização do caso Dídia Cardoso. O Superior Tribunal de Justiça deve analisar entre os dias 11 e 17 de dezembro o pedido de liberdade da mãe de Dídia Cardoso, a Cleusimar Cardoso, do irmão dela também, o Ademar Cardoso. Então, eles são réus e foram condenados a mais de 10 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para tráfico. Só que uma falha processual levou o Tribunal de Justiça do Amazonas a anular a sentença e reabrir a fase de instrução. O repórter André Meirelles atualiza pra gente essas questões. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, a advogada Nauzila Campos, que acompanhou os processos em Brasília nesse mês, diz que o cenário é favorável e que o STJ deve reconhecer que as prisões não são necessárias e que a manutenção da prisão não apresenta risco real à ordem pública nem interferência na investigação. Não se trata de mera matemática. Não é porque faz 1 ano e 5 meses que eles estão presos que a prisão preventiva necessariamente é revogada. Na verdade, existe todo um contexto. Não há provas de que eles são traficantes. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que eles eram usuários e que as provas que acusaram eles, elas são todas precárias, nulas, elas não mantiveram sua integridade. A polícia não cuidou da cadeia de custódia, que é justamente o que precisa manter a integridade da prova, manter a prova em segurança. Continuando com a fala da advogada Nauzila Campos, que é a defesa do caso Dídia, também lembra que o juiz que deu a sentença depois de anulada foi aposentado compulsoriamente pelo TEJAN depois das investigações por corrupção. Porque se esse juiz, antes disso, já tinha atitudes questionáveis, se ele já responde a tantos processos, tanto no TJ quanto no CNJ, isso já deixa a gente em alerta, porque se de alguma forma nós verificarmos que ao longo da condução dele existe mais algum ponto que merece atenção para alguma alegação de nova nulidade, nós vamos sim contestar isso. Olha, além de Cleusimar e Ademar, que contam os dias em prisão há 1 ano e 5 meses, Verônica Seixas segue há mais de 1 ano com tornozeleira eletrônica. A expectativa é que, diante das nulidades e do excesso do prazo, o STJ possa substituir as prisões por medidas cautelares ou até mesmo conceder liberdade de ofício. E a gente continua acompanhando o caso. Volto com vocês. 18 horas. Muito obrigado, André Meirelles. E olha só, gente, hoje é sexta-feira, sextou, muita gente já tá aproveitando o sextou para ir para algum lugar, Ponta Negra, seja o lugar que for. A gente tem uma agenda completa agora com a Vanessa Lima, que traz os melhores eventos, as melhores programações para hoje, viu? Vamos lá ouvir a Vanessa Lima. Karime, Kennedy e ouvintes, chegou mais um fim de semana e eu sou suspeita para falar, mas todos os eventos estão imperdíveis. Vamos começar nossa agenda já animada. Hoje, dia 21 de novembro, tem o show especial Armandinho, comandado pela banda Escambo e convidados. A festa é no Espaço Cultural Coração Blue, bem no centro da cidade, e os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do evento. Ainda na sexta, às 7h30, o palco do Espaço Céu de São Francisco, no Parque 10, recebe o especial Marisa Monte, com Clara Vick e Magda Loiana. Uma apresentação cheia de poesia e música brasileira, com ingressos disponíveis no Simpla. E no sábado, dia 22, e também no domingo, dia 23, para quem gosta de hip hop, breaking e arte urbana, não pode perder a 15ª edição do Festival Batalha da Hora. O evento acontece das 10 da manhã às 7 da noite, na Casa Arte Nativos Crew e no Conselho Comunitário do bairro Coroado, na Zona Leste. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. E à noite, prepare-se para uma viagem no tempo. Às 10 da noite, no Belos Club, acontece a Revival Geração 2000, edição especial, em comemoração ao aniversário do DJ Luciano Mateus. Ele comanda o set trazendo os maiores hits dos anos 2000 e os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Já no domingo, às 6 da tarde, o majestoso Teatro Amazonas abre suas portas para a abertura do Festival Amazonas de Dança 2023.
2025. A programação segue até o dia 29, totalmente gratuita, com oficinas, palestras e apresentações de dança espalhadas por vários espaços culturais. Logo depois, às 7 da noite, o Teatro Manauara recebe o cantor coreano Kisu, que volta a Manaus após o sucesso das 2 primeiras edições do K-Drama in Concert. Os ingressos estão disponíveis no site clubedoingresso.com. Então já sabe, fim de semana recheado de evento animado. Tem muita música, cultura e diversão pra ninguém ficar de fora. Karime Kennedy e ouvintes. Top, hein, gente? Vou aproveitar um desses assuntos, mas vamos lá, galera. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quase metade, mais precisamente 44,6% dos 772 municípios da Amazônia tem a presença de pelo menos uma facção criminosa. Essa presença cresceu 32% em relação a 2022, isso segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que o crime organizado na Amazônia é transnacional e esse fato é suficiente para tornar obrigatória a coordenação de forças estaduais e federais para enfrentar o narcotráfico e as suas ramificações criminosas na região. O crime tem alto grau de sofisticação e a guerra entre as facções eleva os índices de homicídio. No Congresso Nacional é preciso superar questões eleitorais e eleitoreiras e combater com urgência alarmante a ação das facções criminosas na Amazônia e em todo o país. E para isso é imprescindível garantir recursos para que as forças de segurança cooperem e aumentem a sua atuação contra os criminosos. 18 horas. 7 em ponto, 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, Kennerson Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.